Muito boa noite a todos vocês. É um prazer muito grande para mim estar aqui, poder compartilhar a respeito desses assuntos que são muito especiais para mim desde há muito tempo, desde os meus estudos no seminário, e eu me sinto privilegiado em poder abordar esses assuntos. Hoje nós vamos ter a última mensagem dessa série sobre o futuro das nações, e hoje nós vamos falar sobre as nações, novos céus e nova terra. O que as nações têm a ver com isso? Será que haverá nações no novo céus e na nova terra? Isso é sempre uma pergunta que é feita. O que vai acontecer nesse novo céu e nova terra? Nós temos uma visão muito embaçada a respeito da eternidade. Talvez até um pouco deformada, a gente não sabe exatamente aquilo que vai acontecer, mas a Bíblia nos dá indícios e ela nos adverte a crer naquilo que Deus tem planejado para o futuro. E há muitos desses indícios de que Deus preservará as culturas e as nações no estado eterno. Eu não vou poder dar todas as respostas para vocês, mas nós vamos ver esses indícios. Eu não vou poder dizer para vocês como isso vai acontecer, mas nós podemos ler alguns textos que dizem que isso vai acontecer. Eu quero enfocar este assunto fazendo dois tipos de estudos bíblicos. O primeiro vai abranger o livro todo de Apocalipse, mas não se assuste que nós não vamos ficar aqui até meia-noite. O que nós vamos ver são as vezes em que o livro de Apocalipse fala sobre as nações. E o que o livro fala sobre as nações. Isso é a primeira coisa que nós vamos fazer. E a segunda, nós vamos olhar os 4 últimos capítulos do livro de Apocalipse. E nós vamos destacar os acontecimentos desses 4 últimos capítulos e então os desafios finais da profecia bíblica. Então, se você trouxe a sua Bíblia, pode deixá-la aberta em Apocalipse, pode ficar com ela. Se você tem aí algum programa no seu celular com a Bíblia, você pode abrir a Bíblia no primeiro capítulo. Nós vamos olhar os textos bíblicos, começando no primeiro capítulo, e nós vamos até o último versículo de Apocalipse. Não vamos ver todos os versículos, obviamente, mas nós vamos do começo ao fim do Apocalipse. Deixe a Bíblia aberta e o seu coração também, porque Deus tem algum desafio muito especial para você. Eu quero mais uma vez repetir a minha confissão de fé sobre a profecia bíblica. Eu creio piamente nisso e eu curvo a minha ignorância diante disso. E essa minha confissão de fé é esta afirmação que vocês vão ver na tela. Cada uma e todas as profecias bíblicas ou já se cumpriram, ou agora estão se cumprindo, ou ainda vão se cumprir. Então, para mim, não interessa de que denominação a pessoa é, não me interessa de que grupo com qual grupo ela se identifica, a sua escola de escatologia. Para mim isso não é nada importante, porque são as nossas maneiras de compreender o que a Bíblia diz. O que eu posso dizer da Bíblia e das profecias bíblicas é que todas as profecias que estão aqui
um dia elas vão plenamente ser cumpridas, para a honra e glória daquele que prometeu fazer, e certamente Ele vai fazer. Amém? Muito bem, então quero convidar vocês a abrir o livro de Apocalipse logo no primeiro capítulo e olhar os primeiros 3 versículos. Eu estou usando hoje, em outras vezes usei outras versões, eu estou usando a NVI, porque é a Bíblia que nós mais temos usado aqui na igreja e provavelmente a Bíblia que a maioria das pessoas tem. Versículos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Gente, eu gosto muito de música, gosto muito de teatro, gosto muito de escritores famosos do mundo, e um dos que eu mais gosto são os chamados Irmãos Grimm, e uma das obras prediletas deles, para mim, é a obra dos Saltimbancos, que aqui no Brasil foi feita de uma forma magistral em termos de arte, se bem que com um viés bastante de esquerda e quase eu poderia dizer comunista, mas a obra é magnífica. Os Saltimbancos não existem. A Cinderela não existe. A Branca de Neve e os 7 anões não existem. O Chapeuzinho Vermelho não existe. Agora tem gente que acha que toda a profecia que está no livro de Apocalipse é como as obras de ficção e de arte dos escritores. Ela não existe. Ela só está escrita aqui para dar esperança e fé para os crentes que seriam perseguidos, e que de fato foram, e morreram crucificados, queimados, comidos pelos leões. Agora, pensa um pouquinho comigo. Deus escreveu 22 capítulos. Tudo que está escrito aqui em Apocalipse, só para acalmar o seu coração. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu, quando leio Apocalipse, eu não fico muito calmo, não. Olha aqui, são 7 taças da ira de Deus. São 7 anjos. São 7 trombetas. Fala de pragas e várias vezes fala, 1/3 dos habitantes da terra morreram. As ilhas afundaram. Eu pergunto para vocês, isso é mensagem para acalmar o coração? Não, o que diz aqui? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida. Ele não está falando por códigos, não existe nenhum código de Apocalipse. Existe simbolismo, sim, mas não código. Não tem uma mensagem oculta, não tem uma mensagem por trás das palavras. O que está escrito no Apocalipse é como diz aqui: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. Como que a gente lê? A gente lê palavra por palavra, a gente lê frase por frase. A gente consegue ler por causa das letras que a gente conhece. É assim que se lê, e é assim que se deve ler o Apocalipse. E felizes aqueles que ouvem e guardam os desafios e os apelos que Deus faz, especialmente para o seu povo, porque Apocalipse foi escrito especialmente para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor.
para que eles soubessem que Deus é o soberano Senhor de toda a história da humanidade. E não me perguntem como, nem para mim, nem para ninguém. Mas uma afirmação eu posso fazer: tudo que está escrito no Apocalipse, ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou um dia vai acontecer. Amém? Mantenha o seu livro de Apocalipse aberto. E vamos continuar no primeiro capítulo. Nós vamos olhar agora as vezes em que o livro de Apocalipse fala sobre as nações. O nosso assunto é o futuro das nações. E eu quero fazer uma revelação para vocês. É matemática isso. O Apocalipse só fala 4 vezes em Israel. Olha que interessante. O Apocalipse só fala 4 vezes a palavra Israel. O Apocalipse só usa 14 vezes a palavra igreja. Mas o Apocalipse fala 21 vezes, usa 21 vezes a palavra nações, especialmente como etnia, como uma cultura específica em si. E nós vamos ver o que Apocalipse fala sobre as nações. Eu não vou ler todos os textos, porque a gente não consegue em função do tempo. Então eu vou citar o versículo, você vai olhar na sua Bíblia que versículo que é, e eu vou dizer o que esses versículos dizem. E se você rapidamente puder olhar o versículo que está aí na frente na sua Bíblia, você vai identificar aquilo que eu estou dizendo. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8, diz que as nações verão e se lamentarão na segunda vinda de Jesus Cristo. Eles vão reconhecer que Jesus Cristo é verdadeiro. Aquelas pessoas que hoje zombam de Jesus, um dia eles vão reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As nações verão e se lamentarão. Capítulo 2, vai para o capítulo 2, versículo 26. Lá no versículo 26 fala sobre as nações. E diz que a igreja ganhará autoridade administrativa, vai ajudar a governar, a administrar as nações da terra. A igreja vai ser a corte de Jesus. E nós vamos ser os seus auxiliares no governo de Jesus sobre todas as nações. Capítulo 7, versículo 9. Continua lá, capítulo 7, versículo 9. Dê uma olhada. Veja o que está escrito lá. Esse texto diz que todas as nações e povos e línguas estarão incluídas entre os salvos da tribulação. Muitas pessoas vão se converter naqueles dias difíceis, que a Bíblia promete que o mundo conhecerá sofrimento como nunca tinha conhecido antes. Pulem para o capítulo 10, versículo 11. No capítulo 10, no versículo 11, está escrito que João deve profetizar sobre muitas nações, e é o que ele vai fazer ainda. Mas Deus deu a profecia para ele profetizar a respeito de muitas nações e de reis, que é o que está escrito lá. Capítulo 11, versículos 1 e 2. As nações terão domínio total sobre Jerusalém. De novo, um dia, Israel não vai mais ter o domínio que ele tem hoje, nem o que ele tem hoje. Ele vai perder esse domínio. Israel passou mais ou menos 1.800 anos fora da terra de Canaã, fora de Jerusalém. E Jerusalém foi um lugar assim, ermo, por todos os impérios que passaram por lá. Pouca importância se deu para Jerusalém. E Jerusalém chegou a ser campo para alimento de animais.
animais selvagens habitaram em Jerusalém. Durante 1800 anos ninguém quis Jerusalém. Agora todo mundo quer. Agora Israel está lá. Mas a Bíblia diz que as nações da terra, os gentios, ainda vão assumir o poder sobre a cidade de Jerusalém. Capítulo 11, versículo 9. As nações presenciam a morte das duas testemunhas que Deus vai levantar. Duas testemunhas extraordinárias, que vão falar a palavra de Deus e vão pregar para as nações. Essas testemunhas serão feridas mortalmente. E as nações vão presenciar a morte, o sacrifício dessas duas testemunhas. Também depois vão testemunhar a sua ressurreição. No capítulo 11 ainda, versículo 18, diz que as nações enfurecidas estarão enfurecidas contra o reinado de Cristo. Quando Cristo quiser estabelecer o seu reino aqui na terra, as nações vão se enfurecer contra ele, não vão querer o seu reino, vão rejeitá-lo como rejeitaram da primeira vez, até que se arrependam, depois de grandes flagelos e de grande sofrimento. Capítulo 12, versículo 5, diz que Israel gerou aquele que reinará sobre todas as nações. Quem é o descendente de Judá? O descendente de Davi, o descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó, que vai se assentar no trono de Davi. Esse descendente do povo judeu, que morreu na cruz do Calvário, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Capítulo 14, versículo 8, diz que a Babilônia é a grande enganadora de todas as nações. Haverá alguns acordos entre as nações, e esse poder chamado Babilônia, que rejeita Deus, que rejeita o Deus Jeová, o Deus de Israel, essa Babilônia vai enganar as nações do mundo. Capítulo 15, versículos 3 e 4, Jesus reina e é adorado por todas as nações. Olhem esse texto. Jesus vai receber adoração. Um dia as nações vão se curvar diante de Jesus e vão adorá-lo. Capítulo 16, versículo 19. Deus castiga muitas cidades e nações do mundo. As nações que não se curvarem diante dele, as nações que não se arrependerem, as nações que não o adorarem, elas vão ser castigadas por Deus. Capítulo 17, versículo 15, diz que todas as nações serão enganadas pelo anticristo. Capítulo 17, versículo 15, diz que o anticristo vai enganar, ele vai estabelecer o seu reino na base de enganos, de falsas promessas e falsas alianças, como nós vimos hoje pela manhã. Capítulo 18, versículo 3, todas as nações e os seus governantes serão depostos. Deus vai começar uma nova maneira de administrar as nações, e todas as nações terão que se submeter a ele, e os reinos desse mundo não vão prevalecer. É o que está escrito no versículo 23 do mesmo capítulo, capítulo 18. Diz que todo o sistema mundial das nações cairá. Esse sistema do mundo, esse sistema de administração mundana, perversa, que recusa-se a acreditar em Deus e a seguir a Deus. Um dia tudo isso cairá. Capítulo 19, versículo 15,
Jesus vence e governa sobre todas as nações. Está escrito ali. Olhe na sua Bíblia. Capítulo 20, versículo 3. Satanás é preso e não vai poder enganar mais as nações por um tempo que Deus vai determinar para ele. Mas depois desse tempo, no versículo 8, está escrito que ele vai voltar e enganar as nações e juntar as nações que quiserem segui-lo para lutar contra Jesus. E essa sim vai ser a última batalha. Mas não tem nada a ver com o Armagedon, que vai acontecer muito tempo antes. Muito tempo antes. Satanás voltará a enganar as nações contra Jesus. Está no capítulo 20, versículo 8. No capítulo 21, versículos 24 a 26. As nações da terra, aquelas que subsistirem, aquelas que sobreviverem, aquelas que se arrependerem e que se curvarem diante de Jesus, virão servir e adorar Jesus na Nova Jerusalém. Isso é o que a Bíblia diz sobre as nações da terra. E no capítulo 22, versículo 2, o último capítulo da Bíblia, diz que Deus terá árvores de vida que servirão para curar todas as nações. Nós vamos depois dar uma olhada um pouquinho mais a respeito desse assunto. Então essas são as vezes em que o livro de Apocalipse fala sobre as nações. Alguém quer saber sobre o futuro das nações? Precisa ler Apocalipse e ler esses textos bíblicos que falam sobre o que vai acontecer com as nações. Agora eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. E nós vamos do capítulo 19, 20, 21 e 22 de Apocalipse, nós vamos destacar 5 pontos. O primeiro são as bodas do Cordeiro, capítulo 19, versículos 1 a 10. Depois, nós vamos ver Apocalipse 19, de 11 a 21, nós não vamos olhar todos os versículos, mas vamos ver sobre a vitória de Jesus na última batalha do Armagedon. No capítulo 20, nos versículos de 1 a 15, fala sobre o reinado de Cristo aqui na terra. No capítulo 21, versículos 1 até o versículo 6 do capítulo 22, nós vamos ver o que são os novos céus, nova terra e a nova Jerusalém. E no capítulo 22, de 7 a 21, nós vamos ver as orientações finais da profecia bíblica. Vamos olhar isso. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 19, que nós vamos texto por texto aqui, até chegar no final de Apocalipse. Primeiro, vamos ver o que o capítulo 19 fala sobre as bodas do Cordeiro. Versículos 7 até 9, pode olhar na sua Bíblia ou na tela. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se, pois foi-lhe dado linho finíssimo, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Gente, quando o Apocalipse quer falar de uma coisa simbólica, ele fala. Vejam o que está escrito aqui no versículo 8. Vamos voltar ao texto ali, por favor. Para vestir-se, foi dado a noiva, já se aprontou, certo? Mas olha só, para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro.
Alguém pode imaginar o que no céu é um linho fino, brilhante e puro? Não é o que a gente compra aqui na 25 de março, né? Mas sabe o que é esse linho puro? É simbólico. Mas o simbolismo está escrito aqui, ó. O linho fino são os atos justos dos santos. Sabe o que é isso? É o que você faz. E é o que eu faço, que glorifica a Deus. A roupa da noiva de Cristo, que é a igreja, a vestimenta dessa roupa, a vestimenta dessa noiva, é uma roupa feita de um tecido, que são os atos de justiça dos crentes. Os seus atos de justiça. Por isso, meu querido irmão, faça o que é certo, faça o que é justo, não faça o que é errado, não sonegue impostos, não minta na sua empresa, não minta na sua família, faça o que é certo com as pessoas, não faça o que é errado, porque os atos de justiça serão a vestimenta gloriosa da igreja, que é a noiva de Cristo, preparada para o casamento com o Cordeiro. Aqui está o simbolismo e o sentido do simbolismo. Muito claro, uma mensagem para nós. Muito bem, vamos para a segunda abordagem aqui, que é a vitória de Jesus na última batalha do Armagedon. Agora nós vamos ler um texto um pouco mais comprido. Abra a sua Bíblia também no capítulo 19, e nós vamos ler versículos 13 até 16, e depois um segundo trecho de 19 até 21. Então começa ali com o 13 até 16, leia aí na sua Bíblia. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é palavra de Deus, que é verbo de Deus. Quem que é o verbo? O verbo habitava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, certo? O verbo habitou entre nós. É Jesus, é Jesus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro. Quem é que veste um vestido de linho fino, branco e puro? É a igreja. A igreja está voltando dos céus. Antes disso ela foi levada para os céus. Agora ela está voltando com Cristo na segunda vinda de Cristo. O arrebatamento aconteceu antes, em algum momento. Esta igreja está voltando com Jesus, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Gente, eu me impressiono com essa frase. Olha só, presta atenção. Se você está olhando na sua Bíblia, olha de novo. Ele pisa, pisar numa coisa é esmagar, certo? Ele pisa o lagar é aquele recipiente onde esmagam as uvas. Ele pisa o lagar do vinho do furor. Furor é uma coisa grave, alguém que está furioso é grave, mas fala o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas hoje blasfemam contra Deus e dizem: Deus não existe, eu faço o que eu quero e Deus não me castiga. A gente faz o que é errado e a gente prevalece sobre os justos que fazem o que é certo, e as pessoas zombam de Deus. O Deus de vocês não faz nada por vocês, eu faço por mim mesmo e estou melhor do que vocês. Continue zombando. Pode ir. Um dia Deus vai chegar e vai dizer assim: presta atenção, acabou. Agora vocês vão receber o castigo de toda heresia, de toda blasfêmia, de toda injustiça. Um dia o cálice de Deus se encherá, e o furor da sua ira se derramará contra todos aqueles que hoje blasfemam e falam contra ele. Isso é o que está escrito na Bíblia. E o versículo 16: em seu manto e em sua coxa está escrito este nome:
um manto encharcado de sangue, e o seu nome era a palavra de Deus, que é o verbo de Deus, como está lá em João, no primeiro capítulo, no Evangelho de João. Agora começando no versículo 19: então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Então a besta, o anticristo, eles vão juntar os exércitos para guerrearem contra Cristo e contra a igreja que vem com Cristo. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais mortos, com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com as carnes deles. É muito cruel isso. Deus não poderia escrever isso de uma forma mais direta. Todo pecado será castigado, toda injustiça. Gente, eu estou até aqui com a corrupção do Brasil. Eu já não tenho mais paciência, mas Deus ainda está aguentando. Um dia Ele vai dizer: chega. E talvez alguma taça da sua ira vai cair exatamente sobre o nosso país, como castigo de tanta injustiça, de tanta maldade e de tanta corrupção. Vamos para o capítulo 20. Folheie a sua Bíblia, vire até o capítulo 20. No capítulo 20, são apenas 15 versículos. Nós não vamos ler todos os versículos, mas eu quero dividir sobre os assuntos que ele trata. Primeiro ele trata da prisão de Satanás. Depois ele fala da ressurreição dos mártires na tribulação. Depois ele fala da derrota definitiva de Satanás, nós vamos ver isso. E depois ele fala sobre o julgamento final e a segunda morte, que é a condenação eterna para todos aqueles que não creram em Jesus. Vamos ver então? Apocalipse capítulo 20, versículos 1 até 3. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem aqueles 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, que vai ser a sua última reação contra Cristo. Aí nós temos Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 5, que fala sobre a ressurreição dos mártires da tribulação. Vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem a sua estátua, nem aceitado a sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. A segunda ressurreição é a ressurreição da morte. O restante dos mortos só voltou à vida depois de terminarem os 1000 anos, que é a segunda ressurreição, que é a ressurreição da morte. Agora Apocalipse capítulo 20, versículos de 7 a 10. A derrota definitiva de Satanás. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Ele vai virar o mundo de ponta cabeça para achar gente que o apoie contra Cristo. E ele vai achar muita gente. Porque, gente, quem não quer crer em Deus, não vai crer mesmo. E não quer.
Um dia vai ter que dobrar o seu joelho, mas vai ser na marra. Vai ser a força. Mas enquanto o homem tiver vontade, ele tem que decidir entre a vontade de Deus e a sua própria. E muitos vão continuar decidindo sobre a sua própria vontade. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Seu número é como a areia do mar. É muita gente que vai ser reunida. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada que é Jerusalém. Mas um fogo do céu desceu e as devorou. Essa é uma outra batalha que Israel não vai lutar. Eles vão ser sumariamente destruídos por um fogo que desceu do céu. O diabo que as enganava foi lançada no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Gente, preste atenção nisso aqui, ó. Nós estamos falando de historinha, né? Há uma historinha de que o diabo fica lá no inferno com o seu tridente, cutucando todo mundo e rindo do sofrimento de todo mundo, fazendo todo mundo sofrer, enquanto ele mesmo está muito feliz com isso. Mentira! Mentira! Isso não existe. Isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o diabo vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, aonde já haviam lançados os falsos profetas. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O diabo é um anjo, e como anjo ele está condenado à eternidade de sofrimento no inferno, no lago de fogo e enxofre. Ele não vai ficar cutucando ninguém, ele não vai ter tempo para isso, porque ele vai estar chorando as suas próprias escolhas erradas, e vai estar sofrendo tudo aquilo que ele fez contra Deus. E sabe por quanto tempo? Na minha Bíblia está escrito isso: para todo o sempre. E na sua Bíblia também. Ainda capítulo 20, versículos 11 a 15, nós vamos correr aqui. Vamos lá. Capítulo 20, 11 a 15, olha na sua Bíblia. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, só mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os primeiros livros que foram abertos são os livros onde estão registrados os atos de todos os seres humanos. E o segundo livro é o livro da vida, onde estão registrados os nomes daqueles que foram salvos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que são herdeiros da vida eterna. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Tem gente que pensa assim: mas pastor, a salvação não é pela fé? A salvação é pela fé, mas a condenação é pelas obras. Sabe por que a condenação é pelas obras? Qual é o problema do homem sem Deus? É o seu pecado. Ele não tem o que fazer com o seu pecado. O salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Então eles vão ser julgados nesse último julgamento, chamado julgamento do grande trono branco. Eles vão ser julgados segundo os seus pecados. E sabe qual é o resultado desse julgamento, quando se abrir o livro de cada um e ver os seus pecados, e nenhum deles foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Eles vão para o inferno, porque o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Vocês entenderam por quê? A salvação é pela fé em Cristo.
Mas a condenação é pelas obras de pecados que não tiveram perdão, porque não creram em Jesus. Bem entendido isso? Isso é muito importante. Aonde que eu estou lendo aqui? Vi também os mortos, grandes e pequenos, né? O outro livro foi aberto, e foi aberto o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinha sido feito, segundo estava registrado nos livros. Não é no livro da vida, é nos livros, no livro de cada um. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Os seus pecados é que vão condená-los. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes, olha, o único jeito de escapar desse julgamento, mas nenhum vai escapar, ninguém vai escapar, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Simples assim. Quem teve os seus pecados perdoados e lavados pelo sangue de Jesus, teve o seu nome escrito no livro da vida e vai ser salvo. Quem não fez isso, continua com os seus pecados, e no livro da sua vida, esses pecados vão ser levantados, e essa pessoa vai ser julgada. O salário do seu pecado é a morte eterna. Na quarta abordagem, capítulo 21, vai até o capítulo 22, narra aquilo que João vê: um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. Nós vamos ler alguns textos apenas. Vamos começar no capítulo 21, versículos 1 até 3. Não, até 4. 1 até 4. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. Eu queria que vocês gravassem isso. Olhem aí na sua Bíblia. Povos aqui está escrito no plural. Eles serão os seus povos. Então não é um povo só. Não está falando de Israel, está falando das nações, dos povos da terra. A nação que se arrepender e que se curvar diante de Deus, vai prevalecer até novos céus e nova terra. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá nem morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Meus queridos, isso é bastante coisa. Nós não conseguimos entender. Eu não consigo entender direito essa nova Jerusalém. E eu quero dar um exemplo para vocês do porquê que eu não consigo entender. Essa nova Jerusalém, ela tem um tamanho que está descrito na sua Bíblia. E esse tamanho é de 2.200 quilômetros de cada lado. Agora eu vou mostrar um gráfico para vocês, um mapa, na verdade. Vocês estão vendo o Brasil ali? A gente não percebe muito a divisa do Brasil, mas esse quadrado que eu fiz ali
é mais ou menos na proporção do que seriam 2.200 quilômetros de cada lado de um quadrado. De cada lado. Se você quer saber a área disso, você tem que multiplicar 2.200 metros ou 2.200.000 metros vezes 2.200.000 metros. Você vai chegar a quase 4 milhões de metros quadrados. Sabem o que isso significa? Metade do território brasileiro. Essa é a medida da Nova Jerusalém. Deus quer receber todas as nações. Deus está com os seus braços abertos. Minha casa, minha vida não vai existir lá, não vai precisar. Tem bastante espaço para todo mundo e para todos aqueles que são herdeiros do reino, para todos aqueles que creem em Deus. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu só sei que isso está escrito. Diz que as fundações são de pedras preciosas, que as ruas são de ouro, e que as nações todas vão adorar o Senhor. Vejam o que está escrito no versículo 26 do capítulo 21. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Há um interessante paralelo entre Jesus Cristo como noivo da igreja e Deus o Pai como esposo de Israel. Você vai encontrar muito essa figura, esposo de Israel, no Antigo Testamento. E a igreja como a noiva de Cristo. A igreja de Cristo vai herdar um lar celestial, um lar espiritual, para sempre com o seu Senhor Jesus Cristo. Muito provavelmente as nações serão feitas povos de Deus, como se fossem a esposa de Deus, e habitar num lugar como esse, incluindo novos céus e nova terra. As nações vão continuar existindo. E eu tenho uma desconfiança, por quê? É porque Deus foi quem criou as nações. Deus criou os idiomas. Quando lá em Babel ele separou os homens, e cada um foi para o seu lado, com a sua família, com a sua tribo, e começou a sua nação, o seu povo, e a sua língua. Vocês acham que tudo isso que Deus criou, Ele vai simplesmente menosprezar? Vocês já pensaram na riqueza das línguas? Pensa na língua de um esquimó. Pensa no chinês. Pensa no árabe. Pensa no português, pensa no inglês, pensa no italiano, pensa no espanhol. Cada língua tem a sua beleza. Cada língua tem a sua poesia, cada língua tem a sua arte, cada língua é maravilhosa, gente. E tudo que Deus fez vai ser resgatado, vai ser redimido, vai ser restaurado, vai ser santificado. Inclusive todos os povos da terra, como a Bíblia diz. Deus destruirá esse universo que nós conhecemos. Não vai ser o homem que vai destruir o mundo. Isso é um outro mito de Satanás. Quando diz, os homens estão cheios de bomba aí, eles têm bomba atômica o suficiente para destruir a terra. Eles podem ter a bomba que eles quiserem, mas eles não vão destruir a terra, não foram eles que criaram. Deus é o Senhor desta terra. Deus é o dono desta terra. Foi Ele que criou. Acha que Ele vai deixar os homens destruírem o que Ele fez? Não, os homens já danificaram tudo. Danificaram muito esta terra. Mas Deus vai restaurar esta terra.
ao ponto de fazer o boi comer palha junto com o leão, ao ponto de uma criança pequena brincar no jardim com uma serpente. Os tanques de guerra serão transformados em máquinas agrícolas. Tudo isso está escrito aqui, ó. Tudo isso. E um dia Deus fará. Pode ser que a gente não entenda. Pode ser que, como eu, não consigo explicar. Mas uma coisa eu digo para vocês: um dia tudo isso acontecerá. Todos os povos da terra estão dentro do projeto de Deus. Todas as nações. Quando ele chamou Abraão, ele disse: você vai ter uma descendência que você não pode contar. E por causa dessa descendência e do seu descendente, que é Jesus, eu abençoarei todas as nações da terra. Agora vamos para as últimas considerações. Orientações finais das profecias. Capítulo 22, começando no versículo 6. Capítulo 22, versículo 6. Nós vamos até o último versículo aqui. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou mencionar o que está escrito aqui. Por exemplo, o que esse finalzinho fala a respeito de Jesus Cristo? Olha no versículo 13. Ele diz que Jesus é o alfa e o ômega. No mesmo versículo ele diz que Jesus é o primeiro e o último. No mesmo versículo ele diz que Jesus é o princípio e o fim. No versículo 16 ele diz que Jesus é a raiz e o descendente de Davi. No versículo 16 ele ainda diz que Jesus é a brilhante estrela da manhã. Esse é o Jesus com o qual termina o Apocalipse. Não tem nada a ver com aquele Jesus que foi crucificado na cruz? Tem tudo a ver. Porque aquele era o Cordeiro de Deus, que morreu para limpar os nossos pecados. E por causa do que ele fez na cruz, nós somos herdeiros da vida eterna. E tudo que é bom, que está preservado e reservado para nós, foi conquistado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Esse capítulo fala para todos nós. No versículo 6, ele diz que esta profecia é verdadeira. Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Observe bem, o livro de Apocalipse não é uma mitologia, não é um conto de carochinha. O livro de Apocalipse trata de coisas verdadeiras. No versículo 7, Jesus diz que vem em breve, e diz que vem sem demora, e feliz é aquele que guarda as profecias deste livro, aquele que crê nessas profecias mesmo não entendendo. E não importa se a gente entende ou não entende, Deus vai fazer cumprir do jeito que Ele sabe que tem que ser. No versículo 7 ainda diz que é bem-aventurado aquele que guarda essas palavras, que é feliz quem estuda e ama essas palavras. No versículo 10 ele diz que o tempo está próximo. Não cele as palavras de profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Isso já faz quase 2000 anos. Mas para Deus, a Bíblia diz, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Mas ele diz que essa não é uma profecia selada, porque o tempo está próximo. E muito provavelmente nós estamos ainda muito mais próximo do que o apóstolo João pensava. No versículo 11, ele tem uma mensagem para todos os homens. E ele diz assim: continue o injusto a praticar injustiça,
continue o imundo na sua imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. E ele repete no 12: eis que eu venho em breve, e a minha recompensa estará com todos vocês. Versículo 14 diz: bem-aventurado quem foi lavado pelo sangue de Jesus. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e para entrar na cidade santa pela porta. Fora ficam todos aqueles que rejeitam a Cristo. Vejam o que a Bíblia diz: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Versículo 16, essas profecias foram escritas para a igreja conhecer. Versículo 17, o Espírito e a noiva estão esperando. Quem quiser pode receber essa água viva nesse tempo de graça em que a igreja ainda está pregando o Evangelho. Ninguém pode acrescentar nada ou tirar nada desta profecia. Jesus reafirma que ele vem sem demora, e a igreja responde: amém, vem Senhor Jesus. E no versículo 21 termina dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com todos. E assim termina a Bíblia, falando da graça do Senhor Jesus. Começou dizendo que Deus criou os céus e a terra, terminou dizendo que Deus criou novos céus e nova terra, e ainda uma nova Jerusalém. Mas ele termina dizendo: a minha graça continua à disposição de vocês. Numa das noites em que eu não dormi, estudando esse assunto, eu escrevi um texto. Eu gosto muito de jogo de palavras, então você preste atenção, não vai estar na tela. Mas eu fiz um jogo de palavras sobre o tempo e o fim. Porque tem o tempo do fim e tem o fim do tempo. Nossa, já compliquei sua vida, certo? Mas é justamente para isso que eu escrevi esse texto. Preste atenção. Tempo do fim ou o fim do tempo? Será o fim do tempo ou o fim do fim? Será o tempo do fim ou o fim do tempo? Enfim, será o fim do quê? Do tempo ou do fim? No final dos tempos, o tempo se encontrará com o fim. O fim acabará com o tempo, e o tempo acabará com o fim. O fim dará à luz um novo começo, e o tempo dará à luz a um novo tempo. O fim será um começo sem fim, e o tempo será um tempo sem tempo. Deus usará o fim para fazer novas todas as coisas. Deus usará o tempo para pôr fim a todos os tempos. Nada será como antes, tudo será novo. O fim e o tempo se encontrarão. Então tudo que foi feito se desfará, inclusive o tempo e o fim. Nada mais terá o tempo do fim, e nunca mais haverá o fim do tempo. Surgirão uma nova terra e um novo céu. Deus fará tudo de novo, e tudo será sem tempo, e tudo será sem fim. Ao Deus eterno toda glória, em todo tempo e depois do tempo, até o fim e depois do fim, para sempre e sempre.
Só-lhe deu glória. Amém e amém. Fica. Nós vamos cantar esta canção do Apocalipse. E eu gostaria muito que você cantasse como se fosse a sua declaração de fé, como se fosse a sua expressão de louvor ao Deus que prometeu tudo isso em Apocalipse, e que um dia se realizará. Se você quer louvar a Deus por causa disso, convido você a ficar em pé e cantar conosco. Kika. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Aleluia. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Adore ao Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos.